Shalom, shalom, amados. Hoje nós vamos falar sobre o batismo. A primeira parte será dois vídeos, né? Eu sei que para vocês que já são batizados, que já estão há tempo na presença do Senhor, é, parece um assunto simples, né? Mas nós precisamos fazer algumas correções. E eu vou dizer de algo que eu vivi, né? Porque eu aprendi errado e numa prática errada eu continuei por muito tempo, depois que eu aprendi a forma correta. E hoje eu creio da forma que está dentro desse ensino. Eu quero ler aqui em Mateus 28, do 18 ao 20, que diz assim: E Yeshua aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nós vamos fazer assim algumas leituras aqui para a gente entender o passo a passo. Duas perguntas aqui no início. Qual é o primeiro passo a ser dado por alguém que creu em Yeshua e se arrependeu? Outra pergunta: o batismo é um passo que só deve ser dado mais tarde na caminhada com Deus ou deve ser dado logo na entrada? Aqui ele vai dar alguns versículos, né? Eu vou citar como eu fiz no outro vídeo, para que você estude alguns casos que a Bíblia relata sobre o batismo. Marcos 16:16. Gálatas 3:27, Atos 2:38 e 41, Atos 8:12, Atos 8:36 a 38, Atos 9:17 e 18, Atos 22, do 13 ao 16, Atos 10, do 48, do 44 ao 48, Atos 16, 13 a 15, Atos 16, do 30 ao 36, Atos 18, 8, Atos 19, 4 e 5. Tem um texto aqui que eu vou conferir para ver se ele está correto. Peraí, tá? Tá correto, é o 22, do 13 ao 16, vai falar sobre Paulo, né? A conversão e o discurso dele, né? Quando ele se tornou, né? Um discípulo de Yeshua. Tá certo, sim. A gente tem que conferir para não passar nada errado, né? Então, irmãos, se vocês lerem esses versículos aqui, vocês vão ter noção do que a Bíblia diz. Eu sei que a gente tem o costume, né, de estar num lugar e crer, né, que aquela pessoa tem todo o conhecimento, que a pessoa vai ensinar, né, e eu não preciso questionar. Mas muitas vezes nós recebemos ensinos, nós não questionamos, nós não conferimos com a palavra e aquilo se torna tão comum que a gente passa a praticar e muitas vezes não está na Bíblia. Então, eu aprendi que você devia levar 3 anos trabalhando essa pessoa, fazendo a cura da alma, a limpeza, é, que você devia fazer o discipulado com ela, né? Que ela precisava entender bem para depois ser batizada. Mas aqui, de acordo com esse estudo, é, esse é um ato que tem que ser feito logo na entrada. O problema é que hoje as pessoas elas não estão prontas, preparadas, habilitadas para fazer estudos que possam fundamentar as vidas. Porque se você ganha uma alma
e você fundamenta ela logo no início, mostrando para ela principalmente sobre redenção e propósito, o propósito eterno para a vida dela, você pode tomar todas as atitudes que a palavra diz. O problema é que as pessoas estão bem rasas. Faz uma pregação e aí pede a pessoa para levantar a mão e confessar ali e aceitar e ponto. E já tem os extremos. Tem igrejas que no mesmo dia que a pessoa levanta a mão, ali já tem uma piscina e ali mesmo já batiza, sem nenhum entendimento. Então, nós não devemos ir a nenhum dos dois extremos, nem levar a pessoa muito tempo é, estudando, entendendo, para depois tomar a decisão do batismo, porque nós passamos a ideia de que o batismo é só um símbolo, é uma coisa bem simples, não tem nenhum poder espiritual, não tem nenhuma influência. E também não devemos fazer como aqueles que só com uma pregação num culto já vai lá e batiza. Nós precisamos, quando for ganhar essa pessoa, quando nós formos falar da redenção, nós já devemos trabalhar essa parte aqui do batismo. Por quê? É na entrada, não é no caminho. É no momento que essa pessoa está chegando. E ali se ela entender e crer profundamente naquilo, ela tem que ser batizada. Então, esses versículos vão mostrar alguns exemplos. O que que acontece, no batismo? Nós somos colocados em Cristo, ou enxertados, né? A palavra fica mais profunda. Aqui está em Gálatas 3:27, diz assim: porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então, o batismo, ele é mais que descer numa água, porque se você não levou para a pessoa aquela palavra inicial de forma concisa, de forma profunda, tirando todas as dúvidas e falando sobre o batismo e levando essa pessoa a crer que isso é que vai colocar ela no caminho, é, é muito difícil você depois querer mostrar para essa pessoa que ela se revestiu de Cristo. Então, nós precisamos trabalhar tudo isso até o batismo para que ela tome essa decisão inicial. Irmãos, a gente observa na vida comum da gente pessoas assim em nossa volta que elas vão morar juntos sem casamento. E elas passam a morar junto. Um dos dois chega num ponto, ele entende que não tem mais necessidade de casar. Não, a gente já vive a vida boa, a gente já tá junto, a gente já tem responsabilidade um com o outro, mas aí não quer mais cumprir o que a palavra diz que nós devemos cumprir a lei que foi estabelecida. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Para mim, é como se o batismo fosse o casamento com Cristo. Então, se eu levo muito tempo, eu entendo que aquilo é uma coisa insignificante. Ela não tem tanta importância, porque eu já criei, porque eu já estou convivendo com os irmãos, eu já estou me aprofundando na palavra, eu já estou exercendo o meu ministério. Mas às vezes eu acho que isso não tem significado. Então, irmãos, as pessoas que não têm conhecimento, vai ser cobrado pouco delas. Mas nós que estamos levando essas pessoas para o caminho, nós vamos pagar, porque nós não estamos falando e ensinando da forma correta. Então, nós precisamos entender primeiro, crer e depois passar isso de forma é, simples, compreensível, mas de forma profunda, né? Dando ao batismo esse significado espiritual, não só simbólico, né? Nós já aprendemos que quando você entra para ser batizado nas águas, você desce ali, você está renunciando tudo, renunciando às trevas e está morrendo para o pecado. E quando você levanta, você está ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Mas isso vai além, né? É, o autor aqui ele debate muito
que a igreja colocou o batismo num plano muito inferior, tirando é, esse poder, né, que ele tem de ligar uma pessoa, de enxertar. Nós vamos ler aqui mais abaixo, tem versículo que os apóstolos colocam como uma condição para ser salvo, né? Nós sabemos que é pela fé em Cristo, mas como o batismo ele tem que ser conectado, tem que ser colocado na entrada, quando a pessoa creu em Cristo, ali já tem que ser ensinado para ela. Então, isso também é um dos componentes da salvação, né? É pela fé, mas o batismo te faz ser colocada em Cristo espiritualmente, né? É, então, o batismo é mais do que um símbolo? Sim, o batismo está revestido de sentido e de realidade espiritual. Vamos ver aqui. Nós já lemos Mateus 28, 19 e 20, né? Que vai falar para ir em todo mundo, pregar o evangelho e batizar. Então, quando eles saíram pregando o evangelho, eles já faziam já o batismo. Mas, irmãos, nós vamos voltar a dizer, a pregação deles era profunda. A pregação deles fundamentavam as pessoas. Então, é diferente de hoje que a gente vê muita superficialidade, sabe, na pregação. Você não vê aquela carregada de poder. É, e aquela responsabilidade. Eu tenho que levar essa pessoa a Cristo, mas eu tenho que fazer o completo, né? Eu tenho que mostrar para ela a importância de ser batizado, porque é uma ordem do Senhor. Ele mandava pregar, né? Fazer discípulo e já levar eles ao batismo. Então, nós já aprendemos na aula anterior que é o discipulado, né? É negar a si mesmo, tomar a sua cruz, morrer, né, matar a vida da alma e seguir a Cristo. Então, se eu no início já ensino esses quatro passos aqui, eu já posso falar para ela, eu já posso ensiná-la que o batismo é algo espiritual que vai enxertá-la em Cristo. Mas também, se eu não fundamentar essa pessoa, se eu não ensinar ela da forma correta e levar ela para as águas, é só um banho de água. Não tem significado nenhum. Por quê? Porque ela precisa crer, né? Ela precisa crer. Mas para uma pessoa crer, precisa que alguém pregue. E esse alguém pregar precisa estar capacitado. Nós não podemos tratar as coisas do Senhor levianamente, né, de qualquer forma. Então, nós precisamos ter compromisso de estudar. Eu sempre digo, irmãos, existe pessoas que têm o ministério, o chamado de evangelismo, mas isso não quer dizer que só eles devem fazer. Todos nós temos que estar preparados para evangelizar, para discipular e para levar essa pessoa ao batismo. Todos nós, porque isso é uma ordem do Senhor, e ele não disse aqui, ó, ide por todo mundo, pastores, evangelistas, mestre, não. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, aqui é uma ordem para todos nós. Não se limita apenas quem tem o chamado dos cinco ministérios. Então, é responsabilidade nossa. Então, se você não está preparado, aqui esses ensinos que muitas das vezes vão pensar que é simples, está aqui para isso, para capacitar você a entender do que você tem que falar. Mas primeiro, irmãos, para a gente falar e para o que a gente disser sair com poder e autoridade, eu tenho que estar vivendo isso, eu tenho que ter entendido isso, eu tenho que ter crido e estar praticando dessa forma, porque senão vai ser palavras vazias, né? Eu não vou ter a autoridade porque eu não estou vivendo, né? Aqui em Marcos 16, 16, esses versículos, irmãos, eu já citei no início lá. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Aqui já coloca uma condição, né? Quem crê e for batizado será salvo.
Quem, porém, não crê já está condenado. Então, no texto de Mateus, Yeshua colocou o batismo no início da vida, do caminhar com Cristo. Primeiro batiza, depois eu vou ensinar a guardar tudo o que ele ordenou, né? Não diz que primeiro eu tenho que ensinar para depois batizar. E isso para mim foi difícil, porque eu nasci praticamente, né, num sistema evangélico. É, quando a minha mãe se converteu, eu tinha 7 anos de idade. Então, eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que ouvir, eu tinha que participar da escola bíblica. Então, eu fui aprendendo. E isso foi muitos anos. Então, foi muitos anos ouvindo a mesma coisa sem questionar. Então, quando eu peguei esses versículos nessa sequência, e eu fui estudando, aí eu vi, né, que a gente aprende, mas não confere na palavra e vai praticando. E hoje eu convivo aqui com igrejas que é uma luta, sabe? Porque passa 2 anos, 3 anos ensinando para depois batizar. Sabe? Aí a pessoa, para ela mesma, já não tem mais aquele poder, aquele significado, né? Porque ela já está convivendo com o marido dela, que é Yeshua, já há uns 3 anos, né? Então, para que precisa desse batismo? Esse batismo é uma coisa tão simples, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Então, tudo que a Bíblia diz, nós temos que pegar como lei, né? Como ordenança do Senhor. Marcos já vai acrescentar, né? Quem crê e for batizado será salvo. A igreja vive como se Yeshua tivesse falado: quem crê e for salvo deve ser batizado. Que autoridade temos para trocar as palavras do Senhor? Né? Nenhuma. Então, nós precisamos ensinar de forma correta para que a autoridade volte para Cristo, né? Para que aquilo que ele diz na palavra dele tenha esse poder, tenha essa força, né? Se o batismo fosse apenas o que a igreja tem ensinado, Yeshua nunca diria o que disse. Será que ele estava entusiasmado e exagerou, dizendo: vai por todo mundo, pregue, faça discípulo de todas as nações e batize-os? Para que ele ia falar isso se não fosse para fazer dessa forma, né? Se não fosse essa forma correta, né? Então, nós precisamos analisar, nós precisamos buscar na palavra. Irmãos, não é errado eu olhar, ouvir uma pregação e sentir algo assim, parece que está incompleto, parece que não é exatamente isso que eu vi que estava escrito. Paulo elogiava os bereanos, porque eles ouviam Paulo, que era um exímio, né? é, Estudioso, sabia tudo da lei, mas eles questionavam. Eles chegavam, sentavam e pegavam os pergaminhos e ia ver se aquilo que Paulo estava ensinando estava na palavra. Mas nós não temos mais isso hoje. A gente ouve e porque acha que aquela pessoa recebeu uma unção, ela está lá, ela está correta, ela tem autoridade, não posso questionar, porque é ungido do Senhor. A pessoa é ungida do Senhor, mas ela só tem autoridade se ela viver e estiver debaixo da autoridade de Cristo. Se ela sair dessa posição, ela não tem nenhuma autoridade. Então, sim, nós precisamos estar questionando se aquilo é bíblico ou não, se aquilo está escrito daquela forma ou não, para não correr risco por nós e também não ensinarmos, né? Porque o Senhor diz que vai cobrar 2 vezes daqueles que levam os seus pequeninos para fora do caminho. Então, nós precisamos estar preparados para levar as pessoas na forma correta, entrando pela entrando pela porta de forma correta e levando elas pelo menos um tempo a aprender como viver esse caminho, né? Que é o reino. É, Aqui eu vou ler assim por cima, depois vocês vão ler, né? Mas aqui, em Atos 2, 38 e 41, ele vai falar do batismo de 3.000 pessoas. Foi depois de uma pregação ali, né? E. Mas isso aí, é uma pregação. Sim, irmãos, mas a pregação dos apóstolos durava até 6 horas. Então, ali as pessoas perguntavam, elas questionavam, e
os apóstolos eles faziam a pregação completa. Eles mostravam o evangelho completo, porque eles estavam vivendo, né, saindo ali depois da morte de Cristo, mas fresquinhos, tendo contato direto, aprendendo do próprio mestre, diretamente do mestre. Então, ali houve uma pregação, as pessoas entenderam, creram e foram 3.000 batizadas num só dia, né? O samaritano também, o 8:12, o único requisito era dar crédito à palavra do reino e ao nome de Yeshua. Não era necessário passar por prova, nem necessitavam de meses de estudo bíblico, né? Então, irmãos, não que hoje a gente vai só, né, falar e dizer e condenar as pessoas, mas o que eu estou querendo frisar aqui é nós que estamos aprendendo agora, nós que estamos ouvindo agora, que estamos fazendo a correção de algumas coisas, nós precisamos ter responsabilidade de ensinar o evangelho completo, o evangelho total, não parcial. E eu preciso estar sempre me atualizando, eu preciso estar buscando na palavra, ler quantas vezes for necessário, se eu não entender, pegar versões diferentes da Bíblia. Se tiver livros que alguém escreveu sobre aquele assunto, ler, entender, ver se aquilo está de acordo com a palavra. Irmãos, quando você vai buscando conhecimento, quando você vai buscando estudar, chega um momento que a revelação ela acontece. Então, é como se fosse um insight, tá? Abre na sua mente e aquilo ali veio do Espírito de Deus para o seu espírito, e aí a sua mente recebe aquilo. Então, aquilo se torna uma verdade que não tem quem mexe com aquilo, não tem quem mude aquilo. A não ser se você der ouvido àqueles que estão ainda pregando e ensinando os ensinamentos da árvore do bem e do mal, né? Que é da serpente. O etíope, né, que era um gentio e que Felipe nem conhecia ele, mas ele foi ali acompanhando e viu que ele estava lendo, né, é, Isaías. Aí Felipe aproxima e diz: Você entende o que você está estudando, o que você está lendo? Não, não entendo. Aí Felipe passou ali a ensinar ele. E aí ele diz para Felipe, ele pede para ser batizado, e Felipe acho que questiona ali, né? A gente deduz isso, mas ele fala, mas o que me impede? Tem água aqui, ó. Então a resposta foi, o Felipe não teve como escapar. Ele falou assim, sim, é lícito te batizar, porque você entendeu o que foi falado aqui e você está crendo na palavra, do jeito que a palavra está dizendo aqui. Então, se você crê, sim, você pode ser batizado. E ali ele batizou, né? É, então nós precisamos entender isso. Cristo colocou o batismo no início. E nós precisamos honrar isso. Nós precisamos fazer dessa forma, né? Paulo foi o caso que mais demorou. Ele foi 3 dias, mas isso porque ele estava isolado e cego. Então, ele foi ali 3 dias sendo ensinado. E ali também não havia quem o batizasse. Ainda assim, quando Ananias foi até ele, ele perguntou: Por que te demoras? Então, quer dizer, tinha só 3 dias que tinha sido que o Senhor tinha falado com Ananias para ir até Paulo e também falou para Paulo, né, que ia mandar essa pessoa. Então, por que te demoras? Era só 3 dias, quer dizer, ele já tinha entendido, já tinha crido e já estava querendo ali concluir, né, a obra sobre a vida dele. Aqui também fala de Atos 10, 44 a 48, de Cornélio e da família, Lídia e sua família em Atos 16, o carcereiro e a família também, né? É, Depois, Paulo e Silas pregaram para toda a família do carcereiro. A seguir, o carcereiro foi lavar os vergões dos açoites de Paulo e Silas. E então foram batizados naquela mesma noite. Assim, eu fico pensando, né, maravilhoso, né? A gente viver, né, essa palavra, você ficar ali o dia inteiro ouvindo alguém que entende, que tem o poder de Deus, que tem a presença do Senhor, que tem a unção do Espírito Santo, e você beber daquilo, daqueles que tiveram contato com Cristo diretamente, beber, beber, beber.
E ninguém precisava lá. E você fala, e agora? Vamos concluir, vamos fazer, vamos descer as águas. Eu quero batizar, porque eu quero que o mundo espiritual veja a minha decisão, entenda que eu tenho um Deus, que agora eu estou enxertado em Cristo, Ele é o meu dono, é o meu Senhor. É maravilhoso, né? Mas nós podemos, irmãos, com as pessoas que a gente vai fazer esse trabalho, nós podemos, sabe, nos empenhar em fazer algo completo. Então, sempre eu batalho em quem eu trabalho os estudos, eu trabalho isso. Irmãos, vamos ter afiado o que que é o propósito do eterno, vamos ter afiado o que que é redenção, o que que dentro dessa redenção, o que está colocado ali, o que que é justificação, o que é regeneração, o que é santificação, mostrar o evangelho da salvação, mostrar o evangelho do reino. O evangelho da salvação é a entrada e tem esse espaço onde eu preciso ouvir a palavra, eu preciso crer e tomar a decisão de ser batizado, porque eu quero ser enxertado em Cristo. Depois eu continuar aprendendo para viver o caminho, para viver o reino, de acordo com o que o Senhor nos ensinou. Então, nós podemos, que seja uma pessoa, que você pegue uma pessoa, né? Sempre quando eu ensinava assim grupos, eu falava, gente, pegue uma pessoa por ano, né? E vai trabalhando essa pessoa, e aí você vai pegando segurança. E aí, quando chegar um tempo, você já vai se abrir mais, você já vai ter coragem, de trabalhar mais pessoas. E outra coisa, irmão, quanto mais nós trabalhamos os ensinos fundamentares e elementares da fé, mas nós somos fundamentados, porque sempre nós estamos voltando ali. Então, nós estamos fazendo sempre correções, que na religiosidade nós aprendemos coisas que não edificavam, né? Eram coisas mesmo do homem. Então, é um momento também da gente estar fazendo uma reciclagem, da gente estar fazendo uma verificação de tudo que a gente aprendeu e está eliminando aquilo que não vem do Senhor. É, O que os apóstolos viam de tão importante no batismo para ser tão apressados em batizar? Certamente que para eles não era apenas um símbolo, também não era só um testemunho público de fé. Então, o que que era, né? Aqui nós vemos aqui Crispos e outros. Novamente, a única condição para ser batizado era receber a palavra. Criam e eram batizados. Aqui não falam que eram batizados no mesmo dia. Também não fala o contrário. Então, provavelmente, se não foi batizado no mesmo dia, no outro dia. Porque era um costume da igreja primitiva, irmãos, igreja do primeiro século, se reunir, ficar um, dois, 3 dias junto, comendo junto, orando junto, aprendendo junto. Então, ali, quando tinha não convertido, já ouvia a palavra, já cria, já era batizado. Então, era diferente de hoje. Hoje nós queremos fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos para poder. E nós não podemos negar o batismo. Se a pessoa entendeu e ela creu e ela pediu o batismo, nós não podemos negar, nós temos que batizar. E volto a dizer, lá em Mateus 28, não está dizendo que é um pastor, é isso, é aquilo, está dizendo, vão todos. Todos que são meus discípulos, vão e faça discípulo de todas as nações. Discípulo gerando discípulo. E batize-os. Então, é para todos. Então, se eu estou num lugar, não tem nenhuma liderança ali, eu posso batizar? Sim. Porque se você pregou e a pessoa creu, e você não vai ter mais contato com aquela pessoa, você vai. Eu já tive essa experiência, irmãos. Eu já tive essa experiência. E eu não tive que falar nada. Tudo foi a pessoa que me disse. Eu quero ouvir, porque Cristo falou que eu recebi num sonho, alguém ia me dizer, e eu quero ouvir. Eu quero que você me ensina. E eu ensinei numa noite. E aí ela falou, mas aqui tem um rio aqui pertinho, e o que você pode me batizar? E eu fiquei naquela dúvida, meu Deus, será que eu vou batizar? Eu só falei do evangelho para ela, mas ela já está querendo batizar. E aí eu falei, mas aí eu tentei repetir de novo, e ela falou, não precisa ficar repetindo. Eu já entendi, eu criei nessa verdade. Eu quero ser batizada. Aí fui, levei ela para batizar. Irmãos, era
É tipo uma passagem, não era um rio, era um corguinho assim, um trem, uma passaginha assim, e tinha uma divisão, tinha até arame farpado, assim, em cima da onde era. E a mulher tava com o pé quebrado, destroncado, não sei. E aí ela foi a maior dificuldade. Meu marido teve que segurar, né? Ler ali a palavra para mim, segurar o arame e eu ter que descer com essa mulher no maior cuidado. O negócio só dava, tinha que sentar ela para depois deitar para a água cobrir ela toda. Irmãos, ela fez todo o esforço. E ali eu batizei ela. Terminou o batismo, ela falou assim: agora eu posso participar da ceia, né? Aí eu falei: pode, aí você já batizou. Então, assim, eu já tive essa experiência. Ah, mas e aí, irmãos? Eu fiz o que o Senhor ali liberou para fazer. Agora, quem vai continuar, o Senhor vai pôr no caminho dela, quem vai continuar, né, o trabalho de edificação da vida dela. Então, eu preciso sair desses ensinos religiosos. Eu preciso abrir a minha mente para poder ver o que a Bíblia diz, né? E o que a Bíblia diz é verdade. Isso precisa ser, precisa ser cumprido, né? Aqui também em Atos 19 vai dizer os 12 em Éfeso, logo que ouviram sobre Yeshua foram batizados. Então, esses versículos, irmãos, é só para mostrar que na Bíblia não tem que você precisa passar não sei quanto tempo estudando para você ser batizado. É só para provar, né, o que a gente está estudando aqui. Vimos então que a prática dos apóstolos era muito diferente do que a igreja pratica hoje. Para eles, o batismo era algo tão importante, tão fundamental e tão indispensável que quando alguém recebia a palavra era batizado imediatamente, não importando quem fosse, nem que hora que fosse. O que era o batismo então para eles? Então nós vamos entender no próximo na segunda parte, né, o que que era o batismo para os apóstolos, né? Era algo assim extremamente importante, né, fundamental. Mas nós vamos aprender mais no próximo vídeo. Amém? Que o Eterno abençoe cada um, dê graça e que vocês tenham disposição para estar pegando esses versículos, estar orando sobre eles, lendo, meditando e pedindo ao Senhor, Senhor, se tem algum ensino que não é do Senhor ainda em mim, que o Senhor me limpe, que o Senhor me lave com a tua palavra, estabeleça os fundamentos corretos da tua palavra. Eu estou aqui, Pai, para fazer uma revisão daquilo que eu já aprendi. Então, ali o Senhor vai estabelecendo na sua vida a verdade que está na palavra. Não o que alguém disse, mas o que a palavra diz. E o que a palavra diz é lei, e nós precisamos cumprir. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.